Olá, vamos continuar com as nossas histórias desse livro precioso. Terminamos o livro de Ruth e agora nós vamos para os livros de Samuel, que são dois, Samuel 1 e Samuel 2. A primeira história do livro de Samuel nós contamos no dia das Mães. Está no vídeo chamado Ana e Samuel. E agora nós vamos continuar com as histórias desses dois livros. Mas antes eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. E também quero pedir para você, se você vê nossos vídeos, se você gosta, dá o like, compartilhe e se inscreve no nosso canal, para que assim os nossos vídeos cheguem a mais pessoas e você vai estar nos ajudando a divulgar a palavra do Senhor. Que Ele abençoe você, a sua família e a Ele, sempre a Ele, toda a honra e toda a glória sempre. Trazendo à memória um pouquinho da nossa última história, lembrando que Ana não podia ter filhos, mas Deus a abençoou e deu para ela Samuel. E ela levou Samuel, como ela tinha prometido ao Senhor, lá no templo, para ele ficar como sacerdote ali e ele aprender das coisas do Senhor. Ana, todo ano, ela ia com seu marido Eucana lá em Siló. Eles iam adorar o Senhor e eles iam também visitar Samuel. E a Bíblia diz que Ana, ela levava todo ano uma roupa nova para o pequeno Samuel. E Deus, ele abençoou a Ana. Deus deu para Ana, depois que ela teve Samuel, Deus deu para Ana mais 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Que Deus bondoso, né? Que Deus maravilhoso. Como Deus estava abençoando Ana e Eucana e como eles estavam felizes. E Samuel também. Agora ele tinha mais 5 irmãos. E a Bíblia diz que Samuel ele estava ali em Siló e ele vivia como sacerdote ali. E a Bíblia fala que Samuel, ele crescia em tamanho, em estatura, mas ele crescia também agradando a Deus e agradando também aos homens. As pessoas se alegravam com as atitudes de Samuel. Ele tinha 2 filhos, Ofne e Finéias. Esses filhos de Eli não agradavam a Deus. Eles faziam coisas erradas. A Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que o pecado deles era muito grande. Eles desprezavam as ofertas do Senhor, as coisas do Senhor, os mandamentos do Senhor. E eles faziam também o povo pecar. E o povo conta para Eli aquilo que os filhos dele estão fazendo de errado. Mas os filhos de Eli fala com eles, Eli sabia que seus filhos faziam coisas erradas, fala com eles e eles não ouvem Eli. Mas Eli também não tira eles de fazerem o serviço do Senhor. Eli deixou que mesmo eles fazendo coisas erradas, eles continuassem fazendo a obra de Deus. Eli também estava errado. E Deus, ele fica muito triste. Então Deus, ele manda um servo dele falar com Eli. E aquele homem do Senhor, ele vai lá e fala para Eli. Ele diz para Eli, Eli, você honra mais os teus filhos do que a Deus. Eli, você está errado. Eli, Deus disse que todos aqueles que desprezarem o Senhor vai desprezar. E todos aqueles que honrarem o Senhor vai honrar. E Eli, seus 2 filhos, vão morrer no mesmo dia. Mas Eli, ainda assim, Deus mandou o servo dele lá falar com Eli, mesmo assim, Eli continuou deixando que seus filhos continuassem fazendo a obra do Senhor. A Bíblia, a palavra de Deus diz que ele não disciplinou os seus filhos. Ele
Ainda falou para Eli que Deus ia escolher um outro sacerdote, um sacerdote fiel, que iria agir de acordo com o coração, de acordo com a vontade de Deus. Certa noite, quando Samuel já está deitado já para dormir, Deus chama Samuel, mas Samuel, ele não sabe que é Deus. Ele ouve chamar seu nome e ele se levanta e ele vai até Eli. E ele fala para Eli, Eli, você me chamou? Eu estou aqui. E Eli falou, não, Samuel, eu não te chamei, vai deitar. E assim, Samuel vai se deitar. E Samuel escuta de novo a voz chamá-lo, por 3 vezes, e ele vai até Eli. Vai na segunda vez e na terceira vez. Eli, você me chamou? Eu estou aqui. E ele entende que é Deus que está falando com Samuel. Então Eli fala, Samuel, vai se deitar. E quando você ouvir a voz, você responde, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E assim Samuel fez. Samuel se deitou e quando ele ouviu a voz chamando o seu nome, ele respondeu, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus queria falar com Samuel. Deus, ele quer falar com você também. Deus, ele quer falar comigo. Deus, ele quer falar com a gente porque ele nos ama. E ele quer falar com todas as pessoas que o amam e que querem falar com ele. Eu vou ler para vocês um versículo da palavra de Deus que diz que Deus ainda fala com a gente. Às vezes a gente pensa assim, como é que Deus vai falar comigo? Mas a Bíblia diz que Deus fala. E eu vou ler para vocês o que está escrito aqui na palavra de Deus. Está no livro de Jó, 33:14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ela diz assim, pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Ou seja, Deus fala de várias maneiras, da maneira que Deus quer, de um modo ou de outro. E Deus fala também com quem Ele quer. Ele pode falar com criança, com adolescente, com adulto. Deus fala com quem Ele quer, porque Deus é poderoso e Deus é Ele que manda, Ele ordena, né? E Ele nos ama muito. E Ele quer falar com a gente para que a gente aprenda dele, entenda o que Ele quer e possamos ter uma vida bem pertinho dele, uma vida que faça as coisas que agrade a Ele. Sabe, meus queridos, a Bíblia diz que Samuel, ele crescia e todos lá em Israel via que Deus era com Samuel e que Samuel seria um profeta, um sacerdote do Senhor. E também Deus, ele lá em Siló, ele falava através de Samuel. Que privilégio, né, que Samuel tinha. Deus continuava falando através de Samuel. Porque Samuel, ele obedecia ao Senhor. Deus, ele quer falar com você também, como ele está falando com Samuel. Mas para isso, precisamos amar ao Senhor, assim como Samuel amava o Senhor de todo o seu coração. Deus, ele quer falar com você, mas você primeiro precisa amar o Senhor de todo o seu coração. Mas você só vai fazer isso, só vai aprender a amar o Senhor de todo o coração quando você aceitar Jesus como seu Salvador. Mas para aceitar Jesus como seu Salvador, você precisa entender que você é pecador, que você faz coisas erradas. Tem criança que diz que não faz nada de errado. Pessoas que dizem que não faz nada errado. Mas a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. E se nós dizemos que não temos pecado, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. Mas se nós confessarmos o nosso pecado,
nos arrependermos verdadeiramente, sentir tristeza no nosso coração pelas coisas erradas que fazemos e confessarmos ao Senhor com arrependimento, Ele vai perdoar os nossos pecados. Ele vai nos limpar, Ele vai nos purificar e Ele vai vir fazer morada dentro do nosso coração, se nós assim quisermos e convidarmos Ele para fazer morada no nosso coração. Faça isso, meu querido. Se você entende que você é pecador, confessa seu pecado, ore ao Senhor, peça que Ele perdoe você e que Ele venha morar dentro do seu coração. Sabe, Samuel continuou crescendo e Deus falando através de Samuel, e Samuel continuou amando ao Senhor e obedecendo ao Senhor. E certa vez, o povo de Israel, eles foram lutar contra os filisteus, mas eles perderam a batalha. Então, eles decidiram lutar de novo e decidiram levar a arca do Senhor. Eles achavam que com a arca eles iam vencer a batalha. Eles tinham se esquecido que quando eles venciam as batalhas, quem é que estava com eles? Vocês lembram? Olha o livro de Juízes que a gente aprendeu. Deus sempre estava lutando com eles na batalha. Mas eles levaram a arca. E a Bíblia diz que naquele dia que eles lutaram, a arca do Senhor foi levada, os filisteus venceram a batalha. E os 2 filhos de Eli, eles morreram. E vieram dar notícia para Eli, que eles haviam perdido a guerra, que os filhos de Eli tinham morrido e que eles tinham levado a arca do Senhor. Eli, quando ouviu isso, Eli levou um susto, ele estava numa cadeira sentado e a Bíblia diz que ele caiu daquela cadeira e Eli morreu. Que triste, né, para essa família. E muitas outras coisas tristes aconteceram com essa família, que não ouviram a voz do Senhor. Mas Samuel ouvia a voz do Senhor. Samuel falava com Deus e ouvia Deus falar com ele. Samuel ia crescendo e Deus ia falando através de Samuel. Mas e agora? O que será que vai acontecer na nossa história? O que será que os filisteus vão fazer com a arca do Senhor? E como vai ficar Israel sem a arca de Deus? O que vai acontecer com o povo de Israel? Vocês querem saber? Eu também não vejo a hora de contar para vocês. Mas nós vamos saber, se Deus disser que sim, na nossa próxima história. Fiquem com Jesus, que Ele abençoe vocês. Lembre-se que você é precioso para Ele. Você vale mais do que o ouro, mais do que a prata, vale mais que o mundo inteiro. Nós te amamos, mas Ele te ama muito, 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 muito mais. Que Ele te abençoe e abençoe sua família. No nome de Jesus. Amém.